queda há muito tempo. Então, a inflação está recuando, a atividade está perdendo força. O Powell passou a mensagem no último FOMC de que agora a preocupação maior do Fed é o mercado de trabalho, mais do que a inflação. Né? Assim, a inflação está bem encaminhada para alcançar a meta. Mas agora eles estão preocupados com o mercado de trabalho. Né? Foi essa mensagem que ele passou, saiu um payroll esquisito, daí o mercado realmente reagiu de maneira muito abrupta, mas faz sentido essa preocupação dele. A gente mostrou a Sam Rule, que tem todas as suas peculiaridades, talvez não funcione agora como no passado, mas o que a gente está olhando com um pouco mais de lupa é a Beveridge Curve, que relaciona postos de trabalho abertos contra desemprego. Então, essa foi uma tese que o Fed acertou. Né? Ele falou que o mercado está com excesso de postos de trabalho aberto. À medida que a economia vai esfriando, os números de postos de trabalho vão diminuindo, que é você cair aqui na vertical desse gráfico. E isso aqui não gera aumento de desemprego. Só que agora esse ajuste, esse excesso já foi embora. Esse ponto vermelho significa que talvez a gente esteja caminhando para a área dos pontinhos em azul, que foi da última década, azul claro. E aí acabou o regime excepcional do Covid, né? Estamos voltando agora para o mundo normalidade. Normal. O que significa isso? Quando o número de postos de trabalho diminui, aumenta o desemprego. Tá? Então muita gente fala assim, o jobless claims não está subindo muito, não tem muita demissão, então está tudo tranquilo, o desemprego não sobe. Tomar um pouco de cuidado com isso, porque esse é um indicador meio que coincidente. Se você quiser um indicador antecedente, a melhor métrica na nossa avaliação é olhar postos de trabalho aberto e taxa de contratação. Porque o cidadão pode ser demitido e no passado tinha, sei lá, duas vagas em aberto, ele conseguia voltar para o mercado de trabalho muito rápido. Hoje talvez não, ele perca o emprego e não consiga voltar porque não tem tantos postos em aberto. E aí ele fica mais tempo desempregado, reduz consumo, que reduz venda, que assim vai sucessivamente. Então esse feedback loop que é muito perigoso, então a gente sugere olhar a contratação, hires rates, é muito mais interessante. Que está piorando. Que está piorando também. Então, o dado do JOLTS é super importante para acompanhar isso como um lead indicator. Dito isso, a gente está vendo aqui outra forma alternativa. Né? O Fed apertou demais. Né? Inflação implícita de 2 anos nos Estados Unidos abaixo da meta, 1,6%. Isso está gerando um juro real de 3% positivo. Se você pensar, o Fed de hoje acredita que o juro neutro é 0,75%, que seja 1%. Mas você tem 2 pontos de gordura em relação ao neutro, numa atividade econômica que está desacelerando, um desemprego que está acima da Nairu, uma inflação que está caminhando para a meta. Então, não precisa ter esse excesso de juros. Né? E me parece hoje que o Fed está disposto a não ficar atrás da curva. Não acho que não vai errar tanto quanto errou na alta. Acho que na queda também é mais fácil de cortar do que subir. Já errou, né? Que era para ter cortado em julho, né? Eu passei um pano aqui para o Powell, mas sim, eu também achava que tinha que ter cortado em julho. Mas talvez agora ele vá, pelo menos, cortar 3,25, dependendo da evolução do caso, né, dos dados. Mas a barra para cortar 50 me parece que não é alto. Acho que a gente pode ver uma surpresa de corte de 50 bips na próxima reunião de setembro. Tá? E hoje o mercado já precifica para os próximos 12 meses 200 bips de corte, que é praticamente tirar esse excesso de juros. O mercado está dizendo que o Fed não será expansionista na política monetária. Ele vai tirar o excesso, que é basicamente o que a gente viu em janeiro. Em janeiro desse ano tinha 200 bips. Não, a gente olhou ontem, era 130, né? Para os próximos 12 meses. Isso. É que outra métrica que eu olho ciclo inteiro, o ciclo inteiro era 200. Mas é muito mais antecipado, né? Que antes ele ia 25 com calma, e agora já está precificando mais de 100 pontos em 3 reuniões até o final do ano. Né? O Fed tem que cortar e rápido, é isso que o mercado está dizendo. E eu acho que faz algum sentido tirar esse excesso para não ficar atrás da curva. E daí tem implicação para esses outros ativos, né? Se você quiser comentar. Não, acho que é um pouco isso que você está falando, né? Tipo, tem o lado pessimista que a gente falou, mas por que a Bolsa está resiliente com tanta coisa negativa que a gente acabou de comentar? É que realmente tem esse outro lado que olha quanto o Fed vai cortar aqui, 200 bips em 12 meses. Isso aqui a gente não via desde da Lehman aqui na precificação, basicamente. Né? Então, como você falou, é o ciclo inteiro que tinha no começo do ano, só que em 12 meses. Né, até, sei lá, 2 meses atrás, a gente achava que novembro era uma reunião que estava fora de cogitação. Era setembro e dezembro, 25 em cada. O mercado chegou a precificar 50 em setembro e já 50 em novembro e 25 em dezembro. Né? Então, agora voltou para quando você vê a tabelinha que está meio pequena, 37 bips para setembro, quer dizer na prática que é 25 bips mais 50% de chance de ser 50 em vez de 25 bips. Então, está tendo 3 reuniões seguidas que eles estão dando meio que 50% de chance que vai ser 50 e não 25 bips. Né? Então, acho que isso
Isso que é o lado positivo, que nem você falou. A gente tem essa gordura aí de 2%, né, que o juro real de 3% aqui na ponta, com uma economia que está desacelerando e finalmente a inflação talvez já está resolvida. E parece que o mercado de trabalho agora também está meio que normal. Não tem porquê ele Traga o ficar... juro para o normal também. Vamos trazer os juros para o normal e se precisavam fazer isso rápido. O único medo, acho que onde ele errou, que é o que a gente vai falar próximo, é que o S&P dava uma sensação que estava tudo bem para caramba, que era por causa de AI. Por isso que eu mostrei aqueles dois mercados, né? A parte de AI continuava bem, então eu falava, vou começar a cortar juros com o S&P que está subindo 15% no ano, vai gerar uma bolha, e tem todos aqueles, né? Aquelas teorias do passado que ele vai distorcer, tudo está muito forte, né? Quem vive, né, nesse mundo aí muito relacionado ao mercado, está vendo o preço de ativos subindo e tal. Mas a realidade é que a economia está acelerando, está normalizando, tem um monte de coisa, né, e o juros está muito alto, então a gente já pode começar a fazer o ciclo. Onde eu acho que ele errou exatamente, ele poderia ter feito 25 em julho, ido com calma, e agora fica essa sensação que ele está meio que um pouco atrás da curva e que se o S&P cair, ele dá 50. Então é legal que você tem finalmente o Fed do seu lado, a gente ficou 2 anos com o Fed indo contra você. Né, o Fed ficava vendendo call, né, que não podia deixar as coisas aquecerem demais. Agora ele tem uma put do Fed que voltou. Eu acho que a implicação do mercado, você falou essa frase do Michael Hartnett, que a gente sempre cita aqui em nossas lives, e né, sempre tem uma sacada legal, que é isso. Né, agora está na hora de procurar ativos que estavam sendo estrangulados com esses, né, 5%, né, de retorno aí no caixa em dólar. Ele cita alguns, né, empresa de real estate, small cap, em alguns mercados emergentes que estão bagunçados, que nem o Brasil. Então, né, a gente resumiu aqui, mas tinha uma lista de outras coisas, mas eu acho que esse é o tipo de coisa que o mercado está olhando e é realmente isso que começou a andar. Small cap teve esse probleminha com eleição, que a gente já vai falar também. Né? Tá, então, né, a gente tem muita coisa para falar. Né? Então, aqui, ó, o AI, falar um pouco de AI. Então, tem algumas coisas que começaram a ter uma discussão meio existencial de AI. Né? Então, acho que tem alguns bear cases e nossos contrapontos ou né, do mercado também. Tem um pouco essa ideia que olha quanto NVIDIA chegou a valer... Cisco chegou a valer 5% do PIB no auge da bolha 2000. Pô, NVIDIA vale 12% do PIB. Será que isso aqui não é uma distorção muito grande? Como é que isso aqui é sustentável? Olha o CAPEX aqui da Microsoft, mais Google, mais Amazon, mais Meta. Era 120 bi, o negócio foi para 190 esse ano, um aumento muito grande, né? E a maioria disso é comprar GPU da NVIDIA também, então né, muito, muito dinheiro mesmo. E eu acho que o bear case são dois tipos de bear case aqui na esquerda. O primeiro AI não vai dar em nada, é só uma modinha. A gente viu isso com o metaverso, viu isso com o virtual reality, blockchain, já viu várias vezes. Né? Eu acho que a Elliott, que é um fundo que a gente respeita muito, escreveu uma carta nessa linha, que no final das contas isso aqui é só uma moda. Né? O segundo bear case é, sim, AI é fantástico, vai revolucionar o mundo, mas, putz, o timing é complicado. Né? E se só daqui a